Trema nos braços do Pai de amor. Pastor Gil? Oi? Eu quero que você leia Lucas. Tá. 15. Lucas 15. Do 11 ao 32. Tá bom. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Algum tempo atrás, li um mangá sobre José do Egito. Só lembrando, o mangá é a Bíblia em quadrinhos. Uma das partes da história é muito bonita, quando José se identifica aos seus irmãos e eles se abraçam e choram. E logo depois, quando Jacó vai ao Egito, se encontrar com o filho que pensava que estar morto, é uma cena muito linda da palavra de Deus. No texto, lemos algo bem parecido: o reencontro de um pai com seu filho. Assim a história nos fala de um pai que ama, perdoa e faz festa com seus filhos amados. Vamos pensar nos personagens da história de Jesus, para que nossos
relacionamentos, possamos também aprender a amar, a perdoar e festejar a vida. O primeiro personagem é o Pai amoroso. Jesus nos diz que este pai tinha 2 filhos. Ele repartiu seus bens entre eles e deu ao mais moço sua parte. Ele repartiu. Jesus também diz que o pai deixou o filho ir embora. No texto nos dá a ideia que o pai ficava aguardando a volta de seu filho. E quando este filho voltou, o pai viu de longe, deixou tudo, correu ao encontro de seu filho, o abraçou e o beijou. Imediatamente o pai mandou os empregados colocarem a melhor roupa no seu filho, um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Este pai também mandou trazer um bezerro e o matar, o melhor bezerro do rebanho. Seria morto para festejar a volta do filho. E tudo isso faz uma grande festa para seu filho, que voltou. Ele ainda teve que conversar com seu filho mais velho e explicar o motivo da festa, dizendo: Este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Este pai mostra que em seu coração havia muito amor. Em primeiro lugar, amor para perdoar. Pessoas erram e precisam de perdão. Você tem dificuldade para perdoar? Lembre-se, Deus já perdoou seu pecado na cruz de Cristo. Em segundo lugar, o amor para uma nova chance. Aquele pai abraçou seu filho e lhe deu uma nova oportunidade. Em terceiro lugar, amor para festejar a vida com seus filhos amados. Pais, quantas oportunidades você tem deixado de lado e não tem se divertido com seus filhos? Não precisa ser muita coisa. Um abraço, um passeio, jogar bola, fazer cosquinha ao acordar juntos. Em segundo lugar, temos na história de Jesus o filho ranzinza. Quem sabe ele possuía algumas qualidades, algumas coisas, mas fica claro no texto que ele também era ranzinza. Isso porque ele ficou zangado quando ouviu e viu a festa que foi dada por seu pai pela volta de seu irmão, que dispersou todo o seu dinheiro. Ele também demonstrou tristeza pelo pai nunca ter lhe dado um cabrito para festejar com seus amigos. Na verdade, ele não havia entendido a alegria de se viver na presença do pai. Na verdade, ele não havia entendido da alegria de se... Com isso, podemos aprender que não vale a pena ficar chateado, bravo com ninguém. Precisamos aprender a compreender o outro, compreender os sentimentos e atitudes de nossos pais, filhos, parentes e amigos. O filho que começou de novo. O terceiro personagem apresenta por Jesus o filho que começou de novo, o filho arrependido. Jesus diz que este filho, num determinado dia, pediu para seu pai a sua parte dos bens. Jesus também nos diz que ele pegou tudo que era seu e partiu. Então ele partiu para ele nunca mais voltar. E assim ele partiu para um país, um lugar muito distante. Neste lugar, viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha.
Quando aquele lugar enfrentou a fome, o rapaz não tinha o que se manter. Pediu ajuda a um morador daquela terra e o enviou para cuidar dos porcos de sua fazenda. Sabe quando você está com muita fome? Quando eu estou com fome, fico atrás da minha mãe, até ela me dar comida. Ou quando saio, fico perguntando para o meu pai o que vou comer. Então aquele rapaz estava com tanta fome que seu desejo era comer a comida dos porcos. Foi neste momento que ele caiu em si e lembrou de seu pai. Lembrou que os empregados de seu pai eram bem tratados, tinham comida de sobra e resolveu voltar. Assim, voltar arrependido e pronto a ser apenas um empregado de seu pai. Assim ele voltou. Antes mesmo de chegar em casa, seu pai correu para o abraçar e beijar. Ele confessou seu pecado. Para a sua surpresa, recebeu a melhor roupa, ganhou um anel e sandálias para os seus pés. E não foi tratado como empregado, mas como filho amado. Além de tudo, o pai mandou fazer uma grande festa, pois ele agora estava de volta. Assim entendemos, primeiramente, que quando pecamos precisamos nos arrepender, porque temos um Deus que nos ama, nos perdoa e nos trata por filhos amados. Mas também precisamos entender que quando erramos contra alguém, precisamos nos acertar, ir até essa pessoa e pedir perdão. E ficar de boa com essa pessoa, seja pai ou mãe, seja filhos ou irmãos também, pois nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde para ter bons relacionamentos. Concluindo, lendo a história que Jesus contou, entendemos que devemos sempre lembrar do amor de Deus por nós. Sempre que pecamos, devemos nos arrepender e voltar para os braços do Pai. Devemos saber que Deus está sempre pronto a nos perdoar e nos tratar como filhos amados. Mais importante do que estar na casa do Pai é ter um relacionamento profundo com o Pai. Que devemos nos alegrar com as vitórias de nossos irmãos. Deus quer festejar a vida ao nosso lado. Precisamos ter a presença de nossa família, o amor de Deus, que abençoa, que traz perdão e alegria lá. Se você ainda não tem Jesus em seu coração, a partir de agora, deixe Ele conduzir sua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.